Uma produtividade com mata mais fechada e outra com a floresta mais aberta. Na capacitação tecnológica, a gente mostra o resultado da criação de animais dependendo do tipo de vegetação. Olá pessoal, meu nome é Jamir Luiz Silva da Silva, da Embrapa Clima Temperado, e nessas duas próximas aulas nós vamos dar continuidade ao tema de sistemas integrados do bioma Pampa. Eu mostrei o exemplo só do primeiro pastejo e agora aqui dos outros pastejos que tiveram até os 2 anos de idade da floresta. Então aqui, em azul é a população arbórea maior, né, 3/6, né, 3/2, perdão, e o amarelo aqui é a população arbórea menor. E também com alta oferta de forragem, média ou baixa. Olha a média oferta de forragem, que é naquela faixa ali dos 10, 12% que a gente está chamando, né? A produtividade na mata mais aberta foi de 455 kg de peso vivo, né, por hectare. Isso aqui é a receita que o produtor pode ter. E na mata mais fechada, 218 kg, ou seja, né, menos da metade. Então, esse é um aspecto importante quando eu estou planejando o sistema, porque a pecuária tem a grande vantagem de ser, de ter um giro de capital mais rápido. Retorna mais cedo para o produtor, né, o investimento que ele fez. Alguns comentários técnicos desse trabalho aí. Primeiro, a produtividade animal até os 2 anos de idade, né, foi 108% superior na população mais aberta, que nós vimos anteriormente. No povoamento menos denso, a produtividade superior em 30% já no primeiro ano, e no segundo ano duplicou, aquilo que nós olhamos ali. Os danos às árvores, o terceiro comentário aqui, nós medimos os danos às árvores, criou-se uma escala de dano, do animal morder a árvore, do animal quebrar o galho, do animal arrancar galho, morder ponta de folha, morder... Então foi uma escala. E o que se notou? Não houve dano significativo com os animais pastejando naquele ambiente a partir de 9 meses de idade, em eucalipto, saligna, cone de saligna, né? E o que se notou foi 4,4% com ataque muito leve de folhas dos animais, né? Então, isso foi um dado muito importante para as empresas florestais, pelo medo que as empresas têm, né, de botar animais, né, nessa fase inicial do sistema silvopastoril. Não tem problema, desde que eu tenha um subbosque com forragem de boa qualidade. Tudo passa pela forragem de boa qualidade e pelo ajuste de carga animal. Também aqui, a sobrevivência e o crescimento das árvores em altura e diâmetro do peito não foi afetado até o 2º ano, né, pelas diferentes cargas animais. Então, a carga animal acabou não afetando a sobrevivência, porque tinha forragem de boa qualidade. Se eu estou trabalhando num ambiente com forragem de pior qualidade, aí sim, cargas mais altas vai prejudicar. O acúmulo de material orgânico no solo, né, 8,1 tonelada, a serrapilheira, né, aqui sendo do componente arbóreo e do componente herbáceo, né, 8 toneladas, né, na população mais fechada e próximo a 5 toneladas, 4,7 toneladas na população mais aberta. Isso tem importância na ciclagem de nutrientes, né? E incremento de fósforo e potássio durante o mesmo período se avaliou, porque as forrageiras são adubadas para tal. Esse é um ponto importante no sistema, ou seja, a adubação, a estratégia de adubação de ser usada conforme a demanda das forrageiras, não conforme a demanda só do eucalipto, ou da árvore que eu vou colocar ali. Então eu tenho que olhar o sistema como um todo e atender a demanda das espécies conforme a recomendação da análise e conforme a análise do solo. E o incremento na matéria orgânica, esse aqui foi um ponto bastante importante no solo. Isso foi medido no período 0 e depois foi medido do 5º ao 20º mês. Então houve já um incremento na camada de 0 a 10 centímetros de 1,2% na matéria orgânica daquele ambiente. Isso é muito importante para o ambiente, para o solo. Bom, a partir do 5º ano, essa floresta foi aberta, e aí se botou braquiária. A primeira forrageira era azevém intraveziculoso, com azevém dominou, com o campo nativo voltando. Se botou braquiária brisanta. O que eu quero chamar a atenção aqui nesse momento não é a produtividade da braquiária. Eu quero chamar a atenção de vocês para o impacto do sistema silvopastoril sobre essa braquiária na nossa região, que tem muita geada. E esse ambiente aqui é de muita geada. Olha a data dessa foto aqui, dia 30 de julho, lá de 2003. Né? E olha a condição do pasto no subbosque. Olha essa aqui. É a mesma pastagem lado a lado.
Na parte ao fundo, aquelas linhas de árvores é onde está o experimento. É a mesma braquiária fora e dentro do experimento. Vou voltar aqui para vocês olhar. Olha aqui. Foi dias de muita geada. Dentro do bosque não houve efeito da geada significativa sobre o pasto. O braquiária que se sabe que é uma pastagem de característica bastante tropical, que é pouco resistente à geada. Então, isso, olha o que a geada fez aqui. Queimou. Então, a importância da árvore no ambiente trazendo benefícios sobre a forrageira, assim como também sobre os animais e a qualidade. A data da foto é a mesma. Um outro experimento na mesma situação, na mesma área, conduzido agora com espécies arbóreas em populações menores. Esses experimentos foram conduzidos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, em parceria com a antiga empresa florestal Riocel, que hoje são outros grupos que detêm o poder acionista da empresa. E foi em parceria. Então, tudo que era discutido lá, tudo que foi botado no campo, foi em função de discussões técnicas, atendendo a demanda nossa, da parte de vista forrageiro, do ponto de vista animal, assim como a demanda do ponto de vista florestal. E se queria fazer a avaliação para ver o que o sistema ia produzir, né? Também na Depressão Central do Rio Grande do Sul. Aqui se trabalhou com populações de 204 árvores, 400 e 816, com arranjos diferentes, 3 por 3, 3,5 por 3,5, 5 por 5 e 7 por 7. Se mudou um pouco o arranjo para ver o crescimento das árvores. E também ver o impacto do sombreamento sobre aquela condição pastoril do subbosque. Isso foi avaliado na fase inicial, os animais entraram, só nós mudamos os animais, vocês vão ver na sequência. Então foi comparado aqui, também eucalipto, clone de eucalipto saligno, foi comparado essas populações arbóreas com tratamentos com herbicida, tratamento convencional, e pastejo com ovinos ou com bovinos. E uma coisa importante de chamar a atenção aqui, né, pastejo com ovinos no subbosque. Então aquele ditado que ovelha, né, não se adapta a mato, depende do olhar que a gente está dando, né? Depende do subbosque que eu tenho ali. É claro que, e vale a pena chamar a atenção, que esses animais, né, a ovinocultura tem um problema sério, né, na nossa região, assim como em todo o país, é a questão de verminose, o hemônquis. Nós temos que ter um cuidado maior nesses ambientes aqui, que fica um pouco mais úmido em algum momento do ano. Então, isso tem que ter cuidado, né, de ter um controle melhor dos parasitas que vão atacar esses animais, mas funciona perfeitamente bem. Aqui está, né, os animais, a floresta com 5 meses de idade, os animais entrando, né, para comer o subbosque. E olha como é que ficou depois a limpeza dos animais aqui, né? Funciona como uma roçadeira biológica, que não é um termo que a gente gosta muito quem trabalha com animais. O ovino tem uma capacidade seletiva maior, ele tem uma capacidade de buscar dieta de melhor qualidade, mas aproveita esses ambientes em campo nativo, né? E também trabalhamos com bovinos. O que se buscou aqui? Nos ovinos, só para chamar a atenção, nós trabalhamos com ovelhas, não trabalhamos com os cordeiros, né, ou os animais jovens. Por quê? Porque o animal jovem exige mais qualidade, nós trabalhamos com as ovelhas, né? No caso dos bovinos, nós trabalhamos com terneiros, animal mais jovem e mais leve, porque nós queríamos um animal pequeno, né? Nós não queríamos um animal adulto ali dentro, que aí o dano a essas árvores poderiam ser muito maior. E medimos esse dano também, né? Com os terneiros, o que aconteceu... Na entrada dos animais, na primeira repetição que eles pastejaram, houve danos um pouco maior, se mediu, mas se identificou, era um animal só, né, que comia mais as folhas das árvores. Qual é a razão? É comportamental. Se tirou esse animal, né, os outros mantiveram um comportamento muito parecido e praticamente não atacaram mais as árvores, né. Claro que algum dano sempre tem, de se encostar, de deitar, de passar, de se coçar, né, na árvore, a comer alguma folha, mas não são danos significativos, não foram danos significativos, né? E olha o trabalho que os terneiros fizeram aqui, que os bovinos fizeram. Olha aqui, ó. Olha a limpeza que eles fizeram, né? Olha aqui, ó, né? O trabalho que eles fazem é um trabalho quase que de uma roçadeira, né, biológica, né? E nós medimos aqui desempenho animal. No primeiro momento era só para usar ele como uma ferramenta de manejo, né? Num pastejo tipo mob graze. Entrada, uma limpada e sai fora. Mas depois a gente mediu o desempenho animal. E aqui está as áreas, à esquerda, onde houve o pastejo, e a área direita, a testemunha, onde não houve o pastejo. E se mediu, né? Se mediu
essa massa de forragem, essa mato-competição, porque aquela massa de forragem, se não olhar do olhar dos animais, ela passa a ser uma mato-competição quando o olhar é do lado da floresta, né? E se mediu, né, essa mato-competição nos pastejos por ovinos e por bovinos, comparando com a testemunha, né? Aqui se fez, nessa tabela, aqui nas duas tabelas, na primeira tabela, né, é a produção de forragem, ou a massa de forragem disponível na testemunha, mesmo com o controle, né? E aqui é nas entrelinhas, na primeira tabela é nas entrelinhas, sem controle a testemunha, 4.852 kg de matéria seca. Onde entraram os bovinos e os bovinos baixaram para 3.373 e os ovinos baixaram para 3.624 kg de matéria seca. Ou seja, eles comeram uma parte dessa forragem, diminuíram aquela competição. Nas entrelinhas. E olhem nas linhas, na tabela abaixo. Aí, sem controle a testemunha, 3.050 kg de matéria seca, com herbicida. Aí se controlou com herbicida na linha também. Um pré-emergente, usando só um oxiflorfen, né? A produção da massa já tinha voltado à testemunha, igual à testemunha, e usando um herbicida pré e pós-emergente, que é o que as empresas florestais usam hoje, já tinha recuperado, ainda tinha menos do que a testemunha e menos do que o herbicida pré-emergente, controlou um pouco, mas olha o que os bovinos e os ovinos fizeram, né? Reduziram a 1.300 kg de matéria seca e 1.200 kg de matéria seca dos ovinos. Ou seja, os ovinos e os bovinos atuaram como uma ferramenta de limpeza, além de transformar aquilo ali em produto animal, né? Até, né, isso aqui é na fase inicial, na fase de estabelecimento, uns 5 meses, 6 meses de idade. Qual é a razão, né? Alguns comentários técnicos. Qual é a razão de botar os animais ali? É essa limpeza e olhar o desempenho de animais. Mas nós temos que buscar algumas informações mais importantes do ponto de vista da sustentabilidade. E uma coisa que se mediu lá e que se encontrou uma correlação positiva é a altura do animal e a altura da árvore. Esse é o ponto mais importante para entrar os animais. E o que se identificou é o seguinte, né, a altura das árvores, né, inferiores ao 1,54 m em pastejo com ovinos, né, as árvores mais baixas do que isso, aí sim teve algum dano mais significativo. Mas não foi dano prejudicial, foi dano mais significativo. E com bovinos, né, alturas inferiores a 1,82 m, aí aqueles terneiros atacaram um pouco mais as árvores. E se no Rio Grande do Sul, lá no bioma Pampa, florestas, né, com 1,82 m, né, ela com 6 meses, 5 meses, ela já passou disso, né, assim como, né, o 1,54 m. Então, essa questão altura, com 6, 7 meses, 5 meses de idade, já dá para usar animais. Eu tenho que buscar controlar a minha carga, eu tenho que buscar controlar o tipo de animal que eu vou colocar, né? E também olhar a categoria, é muito importante isso, porque se eu botar uma categoria de animal mais exigente, que queira mais qualidade de forragem, aí sim, esse animal, se no subbosque não tiver forragem de qualidade, ele vai buscar o que tiver para comer. E a gente sabe que os ovinos têm óbito mais seletivo, então eles têm capacidade de buscar mais pastejo em árvores, são mais parecidos com os caprinos, né? Mas isso depende muito do subbosque. Aqui está um detalhe, aí já indo para o segundo ano, olha aqui, ó. Na população mais fechada, 816 árvores, já não tem, botamos animais ali, mas não tem o que comer, né? Ou seja, do ponto de vista de qualidade de forragem, está bastante seco. Assim como, né, com 400 árvores, ainda tem alguma coisa, mas o sombreamento, o efeito da competição, né, da árvore é muito grande, né? Principalmente nesse arranjo que a gente fez de 3,5 por 3,5, 5 por 5 ou 7 por 7, né? E aqui quando abre um pouco mais, aí sim, tu tem um pouco mais de pasto, né? Mas é um pasto de baixa qualidade, pensando em nativo. Nesse ambiente aqui pode-se trabalhar com alguma espécie forrageira de melhor qualidade, alguma espécie que se adapte um pouco mais, que nós vamos mostrar algumas na sequência. Aqui, ó, onde os animais consumiram e a parcela testemunha. Então a limpeza que eles fazem para a árvore é muito grande, né? Aqui a massa de forragem, né? As populações arbóreas maiores diminui aquela massa de forragem ali, né, em função da competição, nós mostramos. E aqui tem, né, foi medido a altura e diâmetro do peito e depois a taxa de incremento das árvores em função do pastejo, né? E que se nota aqui, ó, nas áreas pastejadas, eu vou mostrar os exemplos com ovinos, nas áreas pastejadas, vamos pegar as médias aqui, independente da população arbórea, aqui na média, pastejo 11,6, né, o diâmetro, a altura do peito, né, e na área sem pastejo 9,7, já tem uma diferença no crescimento da árvore.
né? Aqui, a altura da árvore, né? Na área com pastejo, com ovinos, pegando a média, 10,6 arredondando, e na média sem pastejo, 9. Dá uma diferença. Vamos ver que impacto teve isso no volume total com casca e no incremento anual do volume total com casca dessa maneira. Na taxa de crescimento. Aqui, pegando as médias também dos diferentes tratamentos. Olha aqui, 24,9 metro cúbico por hectare é o volume, né, total com casca, até, né, isso aqui estava no segundo ano da floresta, né, contra 17,7 na área sem pastejo. Isso aqui, se fizer um cálculo, vai dar mais de 30% de diferença da área pastejada a mais de crescimento na árvore. E aqui o incremento médio, aí metro cúbico por hectare ano, né, 9,1 na área pastejada contra 6,4 na área não pastejada. Se olhar isso aqui, dá mais de 50% de diferença. Ou seja, o pastejo sendo usado de forma benéfica no sistema. Bom, um experimento agora em Tupanciretã, isso aqui é um trabalho da FEPAGRO, a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária, que em parceria com a universidade, onde se trabalhou, né, para medir o desempenho desempenho animal e a dinâmica de pastagens estivais em sistemas com acácia negra. Mas eu quero mostrar aqui, antes disso, algumas áreas com eucalipto, usando espécies adaptadas a esse ambiente. Aqui estão os tratamentos, que eu vou voltar depois, né? O componente forrageiro aqui, né? Pânico, braquiária, eragrostis, dentro desse sistema. Quero mostrar aqui, numa área com eucalipto, algumas variedades de pânico em relação à área fora do eucalipto. São pânicos das cultivares Mombaça, Tobiatã, Gatton Panic, que é um material bem adaptado para essa condição mais fria. Nós temos o Gatton Panic e o Green Panic, nós trabalhamos com o Gatton Panic, e o vencedor em Tanzânia. Eu não vou falar as produções totais, tem diferenças entre eles quanto à adaptação, mas vamos olhar aqui as médias, aqui embaixo, na média. Dentro do subbosque, houve uma produção relativa de 25%, média de todos os materiais, em relação à área fora do subbosque. Ou seja, naquele ambiente em que a redução de luz era próxima a 40%, nós medimos essa redução de luz, a produção desses cultivares de pânico foi em torno de 25% em relação a fora do bosque. Ou seja, 5.500 kg de matéria seca contra 22.000 kg de matéria seca. Para a condição do bioma pampa, 5.500 kg de matéria seca nesse ambiente aí é significativo. Agora vamos olhar aqui dentro que teve pânico, como por exemplo o Gatton Panic, que é mais adaptado, ele produziu 30%. Então já mostra uma diferença entre os materiais, né? E algumas delas, né, a gente pode identificar. Nós trabalhamos com outros materiais de pânico, né? A aruana se mostrou mais promissor para dentro do bosque, mostrou uma produção relativa maior. Aqui está o capim-aruana, né? Esse é o capim-aruana, numa outra região, essa região aqui é no litoral norte, né? É solo bastante arenoso, ele não estava dentro do subbosque, mas ele estava nas matas nativas daquela região, né? Capim-aruana, num solo que tem 10 a 11% de argila, que tem matéria orgânica natural de 0,9 a 1,2, né? E que tem teores de fósforo muito baixo e cálcio também. Então se corrige a fertilidade, se trabalha, né, com calagem para fornecer cálcio, para melhorar a pH e para eliminar o efeito nocivo de alumínio, manganês ou ferro que porventura tenha nessas condições, e se coloca um material de alta qualidade e ele mostra-se com boa capacidade de resposta. Esse pânico aqui estava com 42 dias depois de estabelecido. Essa aqui é a foto do dia que os animais entraram em pastejo, né? A massa de forragem que estava aqui estava próxima a 5 toneladas de matéria seca. E esse é na mesma região, né, só num outro produtor, fazenda do Capivari, onde se trabalhou com Tanzânia, né? Aqui também, em sistemas silvopastoril, aqui uma avaliação sendo feita, né, por estudantes buscando a massa de forragem e qualidade dessa forragem. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, na sequência desse Tanzânia, não é só a massa de forragem, né, que nós trabalhamos com diferentes estratégias de adubação, trabalhamos com diferentes doses de adubação, mas eu quero mostrar um outro ponto muito importante no manejo dessas pastagens nesses ambientes integrados, que é isso aqui, ó.
Essa foto por si só, ela dá a mensagem, mas é importante chamar a atenção. Aqui são são fotos de sistemas radiculares, né, com diferentes níveis de adubação. A foto à esquerda, isso é daquele sistema de solos bastante arenosos, solos do litoral, né, norte do bioma Pampa. Essa foto à esquerda é uma foto de uma pastagem, que é aquela mostrada no slide anterior, né, essa aqui, com uma massa de forragem maior. Essa foto, esse monolito aqui, essa placa de pregos, ela tem 50 por 60, para vocês terem uma referência, né? E na foto à esquerda, ela está com 50 no sentido horizontal ao solo, né? E 60 no sentido vertical, né? A foto à direita, ela está invertida. A foto está 50 centímetros de altura. Dá para ver pela posição das placas. Essas duas placas foram tiradas. A placa da esquerda foi tirada de uma pastagem que tinha recebido a mesma adubação de base do que a foto da direita, só recebeu 200 kg de N. Esses pânicos têm uma capacidade de resposta muito grande, eles têm uma capacidade de produção de forragem muito grande. Tá? E se mostrou, né, nessa condição aqui, nessa pastagem da esquerda, que deu origem a essa foto, os animais estavam utilizando com uma carga animal de 2.800 kg por hectare. A produção de forragem foi em torno de 12,5 toneladas de matéria seca da parte aérea, mas o volume de forragem, o volume de massa seca da raiz, o volume de matéria orgânica que vai incorporar, o volume de palhada que ficou, essas raízes aqui, ó, dá para vocês terem uma ideia que até 30 centímetros, olha o volume de raiz, até 30, 40 centímetros, depois diminui um pouquinho, né, mas olha o volume de raiz, né. Aqui tinha aproximadamente 12 toneladas de matéria seca de raiz. E isso que raízes é difícil de medir, porque se perde, tem que lavar com muito cuidado essa placa para não perder as raízes finas, se perde muita coisa. Mas tinha 12 toneladas de raiz, né, essa pastagem da foto à esquerda. A da direita tinha 4 toneladas de raiz. 4 toneladas de raiz, e vocês olham a capacidade de exploração do solo desse sistema radicular. Então, aqui nós ligamos isso a uma outra condição, que é a condição de estresse dessa planta por algum déficit hídrico. Uma planta que tem um volume de raiz esse da esquerda aqui, ela tem uma capacidade de competir, de produzir muito maior. Bom, com isso nós encerramos essa aula, mostrando a importância, né, dessas espécies forrageiras dentro do sistema silvopastoril, principalmente usando como componente arbóreo o eucalipto, né. Na próxima aula, nós vamos mostrar, né, usando como componente forrageiro outras espécies arbóreas, algumas nativas, algumas frutas cítricas, assim como também pinos e acácia negra. Muito obrigado.